O programa Trocando em Miúdos tem o apoio cultural de Clínica de Especialidades Médicas São Gonçalo, Clemesg, Farmed Leão, Clínica Ultraimagem Dr. Leonardo Biondi e Cerealista Pereira. Boa tarde, Francisco Sá. Boa tarde, ouvintes da Rádio Raízes e do programa Trocando em Miúdos. Estamos iniciando hoje a 10ª edição do nosso programa. Isso é um bom sinal de que o programa pegou, de que estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, nos comunicando com vocês toda terça-feira às 17 horas, trazendo a notícia de Francisco Sá com imparcialidade e responsabilidade. O nosso programa de hoje traz duas entrevistas importantíssimas. A primeira é com a enfermeira Raíssa, que irá falar sobre problemas que os servidores públicos municipais de Francisco Sá estão encontrando junto ao Sindibrejo. A segunda entrevista é com Cineide. Ela é consultora de uma clínica para dependentes químicos e de álcool e irá nos trazer diversas informações e instruções de como proceder no caso de encontrarmos pessoas, amigos, pessoas da família com problemas de alcoolismo ou drogas e como nós poderemos ajudar essas pessoas. Conforme prometido na edição passada do programa Trocando em Miúdos, hoje iremos entrevistar Raíssa Daniela da Silveira, representante da Comissão dos Servidores Públicos Municipais de Francisco Sá e servidora filiada no Sindibrejo. Enfermeira do Hospital Municipal de Francisco Sá, ela irá falar sobre o pedido de Assembleia Geral enviado ao sindicato pela Comissão dos Servidores Públicos Municipais. Boa tarde, Raíssa. Qual o papel do Sindibrejo diante da administração municipal e dos servidores sindicalizados? Bom, o papel do sindicato é defender os interesses coletivos da categoria ou individuais dos seus integrantes. Melhoria das condições de vida e de trabalho da categoria, do Estado democrático de direito, da liberdade de pensar, de falar, do direito à segurança pessoal e da ampla defesa, pois está prescrito na Constituição Federal. Da livre organização sindical enquanto instituição autônoma, social, política, independentemente da interferência ou intervenção externa de pessoas não filiadas e de membros representativos da administração de entes públicos. Da participação e da união dos servidores e empregados públicos com os trabalhadores da cidade, do campo e de outros setores da sociedade brasileira na luta por dignidade, vencimentos e salários justos. Da implantação de política de recursos humanos moderna, justa, qualificadora, enfim, possibilitadora de progressão nos cargos, na carreira, nas funções e da valorização dos vencimentos do servidor ou empregado público. Em resumo, qual a verdadeira finalidade do Sindibrejo? A finalidade do sindicato é manter serviços de assistência jurídica especializada para os filiados, desenvolver atividades na busca de soluções para os problemas da categoria, apoiar iniciativas populares justas e razoáveis em prol da melhoria das condições de vida dos servidores e empregados públicos, municipais e do povo brasileiro, organizar manifestações pacíficas, inclusive o exercício do direito de greve dos servidores. Qual o objetivo da criação da Comissão dos Servidores, Raíssa? Então, no início deste ano, de 2017, criamos uma comissão de servidores, mediante a insatisfação dos servidores municipais, com o descaso do Sindibrejo com os filiados. No mês de março, enviamos um ofício para o Sindibrejo solicitando a relação dos membros da diretoria e funcionários do sindicato, onde recebemos a lista que, ao verificar, percebemos somente o serviço de limpeza estava em atividade. E muitos membros da diretoria saíram da função. O tesoureiro solicitou uma saída e não foi substituído. A Secretaria Executiva exerce uma função de confiança pelo município e, de acordo com o Estatuto, não pode continuar como membro da diretoria. Concluímos que há um desfalque no serviço prestado na instituição, comprometendo a sua função real,
uma vez que os sindicalizados têm procurado a sede do Sindibrejo e não encontra nenhum membro da diretoria, e muitas vezes o sindicato fechado nos horários comerciais. Com isso, tem uma tamanha indignação dos servidores, e a comissão ela colheu 153 assinaturas de servidores públicos, conforme o Estatuto do Sindibrejo, no artigo 9º, inciso 5º, que deveríamos colher 1/3 de assinaturas dos servidores filiados para solicitar uma Assembleia Geral, onde o objetivo maior é a prestação de contas, que há muito tempo não se faz, e chamar os membros do Sindibrejo para sua responsabilidade e deveres com seus filiados. Com isso, o Sindibrejo teria 15 dias para convocar os filiados para uma assembleia, onde tivemos uma resposta após esse prazo, onde o diretor atual nega as assinaturas válidas como ilegíveis. E como tem se posicionado o Sindibrejo diante dos anseios e necessidades dos servidores? Nós tivemos alguns exemplos nesse ano mesmo, de 2017. Com a última manifestação no mês de abril deste ano, com a greve de professores sobre a reforma da Previdência, onde o Sindibrejo não deu nenhum apoio aos servidores, o jurídico definiu a greve como ilegal, foram cortados 4 dias de trabalho e agora estão sendo prejudicados, onde o papel do Sindibrejo era apoiar esses servidores em sua defesa de interesses imediatos e futuros. Relembrando aqui, na administração passada, fui uma das participantes de uma manifestação para melhorias nos cargos, como na saúde, onde o Sindibrejo estava presente, nos apoiando com carro, som, microfone, balões, cartazes, chamando a autoridade para melhorias em correção salarial, carga horária, plano de carreira e muitas outras reivindicações. As eleições para o Sindibrejo, no ano de 2014, não foram divulgadas. Muitos servidores que a gente colheu as assinaturas, eles nem souberam que teve essa eleição em 2014, onde o presidente foi eleito com mais ou menos 30 votos. E somos mais de 400 filiados. Então, assim, é um absurdo ter uma eleição e o presidente receber uma votação mais ou menos de 30 funcionários, 30 servidores, né? Isso prova que a eleição não foi divulgada. Raíssa, e quais são as principais reivindicações que serão levadas à Assembleia caso ela aconteça? O reajuste anual que está atrasado, enquadramento de acordo com o plano de cargos e salários, prestação de conta do Sindibrejo, uma formação de uma nova diretoria do Sindibrejo, que uma vez que se encontra desfalcada, e além de muitas reivindicações individuais e coletivas. Raíssa, a Comissão dos Servidores representa quais os setores da administração pública municipal? A Comissão dos Servidores ela é composta por membros de diversos setores. Administração, saúde, educação, vigilância, obras. Raíssa, o microfone está aberto à sua disposição, caso você queira fazer as suas considerações finais. O objetivo maior nosso, da nossa comissão de servidores, é para chamar a atenção dos nossos colegas servidores da falta de respeito, do descaso e da irresponsabilidade que o Sindibrejo está com os filiados. Gostaria de conscientizar todos os servidores, para a gente correr atrás dos nossos direitos. Não podemos ficar de braços cruzados. O Sindibrejo é uma entidade sindical, representativa, que ela é em defesa dos servidores e empregados públicos municipais. Essa semana enviaremos um novo ofício ao sindicato, solicitando novamente a Assembleia Extraordinária e esperamos dessa vez sermos atendidos. Esclarecemos que essa Assembleia Extraordinária só está sendo reivindicada pois o sindicato não realizou nenhuma Assembleia em 2017 e temos um grande número de reivindicações, tanto individuais quanto coletivas.
Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar à diretoria do Sindbrejo se algum membro estiver nos ouvindo, por que o órgão que nos representa está se negando a nos ouvir? Eu agradeço, Flávia, por estar aqui fazendo esses esclarecimentos aos servidores. É uma oportunidade de muitos colegas conscientizarem da importância de um sindicato atuante que defenda de fato os interesses dos servidores, e convido a participação ativa dos servidores municipais. Muito obrigado, Raíssa. Nós aqui agradecemos e encerramos a entrevista com essa pergunta que você fez. Lembrando que seria de muito bom senso que o presidente do sindicato, o dentista Sebastião Soares, desse uma resposta plausível, que esclareça o posicionamento da entidade. O programa Trocando em Miúdos tem o apoio cultural de Clínica de Especialidades Médicas São Gonçalo, Clemesg, Farmed Leão, Clínica Ultraimagem Dr. Leonardo Biondi e Cerealista Pereira. Já se encontra em nosso estúdio a entrevistada de hoje, Cineide Gonçalves, consultora em internação da Clínica Amigos do Resgate. Nós vamos falar sobre alcoolismo e drogas. Boa tarde, Cineide. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes da rádio agora nesse programa maravilhoso. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por me permitir estar aqui e também ao nosso repórter aqui, o nosso jornalista Flávio. Muito obrigada pela oportunidade. Cineide, a gente gostaria de saber de você como começou, a partir de onde começou a ideia de vocês criarem a clínica? A clínica Amigos do Resgate iniciou-se no sofrimento da minha casa, ou seja, da minha própria família, com um filho que entrou para o mundo da droga. E na situação de muitas famílias hoje, eu estava sem ter como fazer. Já tinha levado esse filho para vários estados, mas não teve jeito. A opção seria realmente internar. Internamos, mas em alguns lugares que não nos dava a tranquilidade. E aí começou Amigos do Resgate, para que a gente pudesse também ajudar as famílias que estavam no mesmo estado que eu. Existe algum indício de que o índice de viciados em drogas e em bebidas seja grave ou alarmante no norte de Minas, Cine? Não existe estudo que comprove, porém, observa-se que é um problema em todo o Brasil. Alguma faixa de idade ou grupo social onde esse índice possa ser maior? O índice de drogas ilícitas e álcool é mais elevado em grupos de 16 a 50 anos. Atinge toda a faixa econômica, socioeconômica, aliás. E o que os pais e demais familiares podem fazer para que o vício de algum membro da família não passe desapercebido? Deve procurar ajuda especializada, psiquiátrica e psicóloga. No caso de se detectar um viciado no meio familiar, o que deve ser feito? Não deve se isolar o familiar. Acolher e entender o que está acontecendo é a melhor solução. E o que não se deve fazer? Não se deve isolar o familiar. Acolher e entender o que está acontecendo é a melhor solução. Existe tratamento adequado, mesmo para quem se recusa a ser ajudado? Recomenda-se sempre o consentimento do paciente. Porém, quando observa-se que perdeu o controle e não aceita tratamento, pode-se tentar internação involuntária em hospitais ou clínicas especializadas. E qual é a perspectiva de cura de um viciado? A perspectiva para um tratamento adequado é boa, porém sempre lembrar que o tratamento é contínuo e trata-se de uma doença. Como tal, deve-se sempre manter-se alerta para quaisquer sinais de recaída. Cineide, você podia dizer aqui para a gente, uma vez que você trabalha em uma clínica de tratamento, quais são os riscos de tratamento em uma clínica inadequada? O risco é da piora do quadro psiquiátrico, uma vez que ele não vai estar em um local adequado, que não está sendo tratado da forma adequada, ele vai ter mais problemas ainda, ou seja, vai ter uma piora no quadro psiquiátrico. E como saber qual é uma clínica adequada? Deve-se procurar saber sobre a equipe e sobre a estrutura da clínica. Ok, Cineide, a gente está deixando aqui agora o microfone aberto, caso você queira fazer suas explicações finais.
Eu quero agradecer, né, a todos vocês que estão nos ouvindo. Quero colocar meu telefone aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. O WhatsApp é 999009171. Anota aí, 999009171. É vivo. E também para quem gostaria de um número TIM, 991 28 9520. Esse é TIM. Estou à inteira disposição pelo WhatsApp, por telefone, para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada. Nós entrevistamos Cineide Gonçalves, consultora de internação da Clínica Amigos do Resgate. O programa Trocando em Miúdos tem o apoio cultural de Clínica de Especialidades Médicas São Gonçalo, Clemesg, Farmed Leão, Clínica Ultraimagem Dr. Leonardo Biondi e Cerealista Pereira. E mais um gravíssimo acidente ocorreu na BR-251 na madrugada de segunda-feira, dia 19, quando um ônibus que vinha de São Paulo para Bahia capotou e deixou 19 pessoas feridas e 11 mortos. Eu tenho aqui uma matéria veiculada no site do Grande Minas e eu acho interessante veicular essa matéria aqui porque ela nos faz lembrar do descaso com o qual está sendo tratada essa BR-251, que é uma BR muito importante. Ela é uma via de acesso a quase todo o país e a gente sabe que está em mau estado, muito mal conservada, diversos pontos onde podem ocorrer acidentes. No caso aí do ônibus, ainda não se sabe a verdadeira causa do acidente, mas se supõe já de antemão que seja devido às más condições da pista. Eu vou ler aqui então essa matéria que diz que os corpos das vítimas do acidente na BR-251 chegam ao IML de Montes Claros. 11 pessoas morreram no acidente com um ônibus que saiu de São Paulo com destino à Bahia. Ao menos 19 pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros. 10 dos 11 mortos no acidente com o ônibus da BR-251 chegaram ao Instituto Médico Legal de Montes Claros, na tarde desta segunda-feira, 19. Os corpos são de 2 crianças, 2 mulheres e 6 homens. A 10ª vítima morreu no Hospital de Salinas e ainda não teve o corpo liberado. 19 ficaram feridas. O acidente foi na madrugada desta segunda-feira, perto de Salinas. Segundo o SAMU, o ônibus saiu da pista e capotou. A Polícia Rodoviária Federal suspeita de excesso de velocidade, mas a informação não pode ser confirmada porque o tacógrafo encontrado no veículo está vencido. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social de Salinas, os feridos encaminhados ao hospital do município já estão sendo atendidos. De acordo com a assessoria do hospital, uma mulher de 50 anos e uma criança foram transferidas para um hospital de Montes Claros, ambas em estado grave. A mulher respira com a ajuda de aparelhos. 3 pessoas estão no hospital de Salinas, estáveis. As demais vítimas estão acolhidas no abrigo municipal. Ônibus irregular. O ônibus saiu com passageiros do bairro Jardim Capela, em Santo Amaro, região metropolitana de São Paulo, para Euclides da Cunha, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo não é de linha regular. Ainda segundo a PRF, o motorista fugiu do local, mas no documento consta o nome de uma pessoa física, apesar de estar plotado com a inscrição MJ Turismo. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o veículo está apreendido em Salinas, em um pátio da Polícia Civil, e afirma ainda que será feito um auto de infração pela ANTT. Com relação à empresa MJ Turismo,
Desde fevereiro de 2015, a ANTT declarou a empresa idônea de realizar transporte de passageiros pelo período de 3 anos. A ANTT informou também que em Minas Gerais, 36 veículos foram apreendidos em 2016 e em 2017, até o dia 16/6, foram 24 veículos apreendidos. Então é isso. Junta a irresponsabilidade das empresas com as suas irregularidades apresentadas e o mau estado das estradas e provoca vítimas, pessoas inocentes, gente que quer apenas se deslocar de um local para o outro por qualquer motivo que seja. Então, a realidade é que essa rodovia ela precisa ser realmente duplicada, refeita em sua totalidade, e também é preciso uma maior fiscalização com relação a esses veículos que transportam passageiros de uma forma irresponsável. A gente vê aí a necessidade de maior empenho por parte dos nossos governantes no que se trata ao transporte público no nosso país, e em especial aqui no norte de Minas Gerais, onde a gente é vítima dessa BR todos os dias. Eu digo a gente é vítima porque todos nós que viajamos com destino a Montes Claros, com destino a Salinas, a BR Rio Bahia, nós estamos viajando sob o risco de acidentes e acidentes graves. Estão fazendo uma arrumação na pista. Tudo bem, já é alguma coisa. Passaremos alguns anos aí sem trepidações, só isso. Mas o grande fluxo de caminhões grandes e a falta da duplicação continuarão trazendo o transtorno, o perigo para os cidadãos do norte de Minas em especial, mas nós sabemos que é para os cidadãos de todo o país. Precisamos lutar mais para que nós possamos ter essa rodovia duplicada. Esse conserto de pista que está sendo feito, podemos ficar até um pouco alegres com ele, mas ele é apenas um paliativo. Precisamos sim de uma rodovia adequada para que a gente possa trafegar com tranquilidade. E eu lembro aqui que essa rodovia ela foi feita, se não me engano, no final dos anos 70. Os carros eram mais lentos, não havia tanto tráfego, não havia tanto caminhão pesado, e hoje ela não se adequa mais às condições viárias do nosso país. Temos que continuar lutando, temos que continuar procurando os nossos deputados estaduais, federais, o governo de Minas, o governo federal, para que essa rodovia seja duplicada. O objetivo de duplicação da BR-251, que nós, francisco-saenses, que moramos à sua beira, merecemos, não pode parar. Temos que dar continuidade a isso. O programa Trocando em Miúdos está aberto, podemos debater o assunto aqui e podemos também ajudar na divulgação de movimentos em prol dessa duplicação tão necessária, eu repito, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. As festas de Canabrava foram ótimas. Infelizmente, eu não pude ir. Apesar que eu tenho a maior parte dos membros da minha família mora lá, eu adoro as festas de Canabrava, gosto muito de Canabrava, mas infelizmente eu não posso ir, não pude ir. Mas eu tive notícias pelas redes sociais da excelente festa que foi. E eu reitero os parabéns ao secretário de Cultura, o meu amigo Zoca. Eu dou a ele os parabéns pela realização de uma grande festa. Dou a ele também os parabéns por estar sendo sempre elogiado pelas festas que têm acontecido no nosso município. Isso é muito bom. Esperamos agora as festas de Catuni, que eu já antevejo, será também uma grande festa. Festa tradicional de Catuni, festa tradicional de Canabrava, foi muito boa. Mas imaginem vocês, se essa festa de Canabrava, que foi tão boa,
tivesse podido contar com o apoio, com a presença maciça e sem impedimentos de trabalho do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Francisco Sá. Eu digo problemas que impeçam o trabalho na sua totalidade, porque desde o início do mandato de Mário Oswaldo Casa Santa, a gente tem visto e ouvido, aliás, a gente tem ouvido muitas reclamações com relação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem recebido reclamações de pessoas que acham que o Conselho não está sendo operante, mas a realidade envolve a falta de estrutura para o trabalho dos conselheiros tutelares da nossa cidade. Essa falta de estrutura é visível quando você entra na sala destinada ao conselho no mercado municipal que se localiza no centro da cidade, antigo mercado municipal ou ex-mercado municipal. O problema é que ao entrarmos na sala do Conselho Tutelar, nós já nos deparamos com a falta de estrutura. Um computador obsoleto, falta de um telefone celular, não tem um veículo próprio, tem um veículo emprestado. Já foi denunciada também que o veículo que está sendo usado lá não é adequado, não está em boas condições. E eu digo não tem um veículo próprio porque eu estive no Conselho Tutelar fazendo uma entrevista, fazendo, aliás, uma matéria procurando dados sobre o que estava acontecendo no Conselho Tutelar, e tinha um veículo que a prefeitura deixava lá com um motorista da prefeitura. Não era um veículo próprio. Talvez já tenha, mas eu creio que ainda continua na mesma situação. Nas reuniões da Câmara Municipal tem sido também muito cobrado e muito discutida a situação do Conselho Tutelar de Francisco Sá. Já se passaram 6 meses de administração e as coisas continuam na mesma. Já entrevistei a secretária de Desenvolvimento Social, que me falou sobre o problema, sobre as soluções, mas até agora nada foi feito. Nessa última reunião da Câmara, o vereador Geraldo Bicalho tornou bater na mesma tecla. E nós tivemos ainda a presença de uma representante do CMDCA. Ela também usou a tribuna e esteve presente porque é necessário que o Conselho Tutelar receba estrutura para trabalho. Material de escritório, mesa, cadeira, os já ditos aqui, veículo, celular e mais. E também funcionários, assistente social, agente de limpeza. É necessário reestruturar o Conselho Tutelar. E como eu já disse antes, houve reclamação novamente na Câmara e eu vou expor aqui a fala, uma parte, um trecho da fala do vereador Geraldo Bicalho, do PMDB, que novamente reclamou e pediu que se fossem tomadas providências para reestruturação e condicionamento do trabalho do Conselho Tutelar de Francisco Sá. Estou aqui com a Lei 1552, de 22 de abril de 2015, que diz para nós, estabelece novos parâmetros relativos à política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. E aí a gente percebe que o prefeito ele vem sendo omisso quanto à manutenção do Conselho da Criança e Adolescente, né, o Conselho Tutelar. O artigo 36 da lei, que por hora já citei, diz: o município terá um Conselho Tutelar com estrutura adequada para funcionamento. E aí a gente vai lá no artigo 37, que vai dizer para nós: considere estrutura adequada para funcionamento eficiente do Conselho Tutelar a ser disponibilizada pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Aí o inciso 1º, imóvel próprio locado, tudo bem, está ok. O inciso 2º, equipe multidisciplinar, com um profissional da área de serviço social e uma psicóloga, né? A gente percebe que o município não vem cumprindo isso. O inciso 3º, 2 servidores públicos municipais de carreira, aptos e capacitados a exercerem as funções de secretaria, digitação e oficial de mandados e auxiliar de serviços gerais, de segunda a sexta-feira no horário normal do expediente. O município não tem disponibilizado também esses 2 servidores. Um veículo em boas condições de uso,
o veículo que lá se encontra está em péssimas condições de uso, né? Sem dar condições de que os conselheiros possam, né, visitar as nossas localidades aqui do município. O inciso 5º, linha telefônica fixa, ok. Aparelho celular não tem, né? Os conselheiros, por hora, eles não podem receber denúncias em horário de plantão. Eu nem sei se os conselheiros estão podendo fazer plantão porque não tem celular. Como é que eles vão atender as denúncias que chegarem fora do horário de expediente? Então, o inciso 5º também não está sendo cumprido pelo município. O inciso 6º, no mínimo 2 computadores e 2 impressoras já de tinta. Parece que só tem um computador funcionando, né? Também está deficitário aí quanto ao inciso 6. O inciso 7, uma máquina fotográfica digital, também não está cumprindo. E aí outros incisos vêm tratando para a gente de ventiladores, bebedores, mesa, cadeira, né? Outras demandas que o Conselho Tutelar não está sendo atendido aí quanto a uma legislação municipal que cabe ao Executivo Municipal cumprir. Eu citei apenas coisas óbvias que constam em lei, sem contar o que não consta em lei, mas que é obrigação do município. Papel higiênico, não tem papel higiênico no Conselho Tutelar, né? Não tem café no Conselho Tutelar. Então, assim, é uma situação complicada. A presidente do CMDCA me disse há pouco que já oficializou o Ministério Público, mas que até agora não houve providências. Então, ela procura essa Câmara para que realmente, vereador líder aí do prefeito, possa ser feitas essas cobranças do Executivo Municipal e que o prefeito, realmente acredito que pode ser que ele não está sabendo dessa situação, mas que ele possa realmente tomar atitude e fazer com que o Conselho Municipal, né, possa dar condições ao Conselho Tutelar de trabalhar. Porque do jeito que está, não dá. Né? O Conselho Tutelar ele tem um papel fundamental em nossa cidade, de defender os direitos das nossas crianças e adolescentes, e infelizmente, por hora, a gente percebe que o Conselho está parado. E está parado não porque quer, mas está parado porque realmente não possui condições mínimas de trabalho. Então a gente conta aí com o apoio do líder do prefeito, do vice-prefeito que se encontra nessa casa, para que realmente chegue aos ouvidos do prefeito. A gente sabe que a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mas que o prefeito possa fazer com que chegue até o Conselho Tutelar esses atendimentos. Ainda sobre os problemas do Conselho Tutelar, eu vou retransmitir aqui uma entrevista veiculada no mês passado com Poliana Lidmara. Ela estava como presidente substituta no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e pôde nos mostrar a forma como o Conselho trabalha e as suas deficiências, as dificuldades que encontra para exercer a sua função. Poliana, essa semana tem sido marcada pelo tema segurança. A Câmara Municipal está fazendo um movimento com relação a isso, segurança. O Rotary Club Francisco Sá também está se manifestando dentro desse tema. E o Conselho Tutelar fez várias ações no sentido de coibir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu gostaria de perguntar para você, como é o quadro em Francisco Sá? Existe realmente um quadro de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na nossa cidade? Sim, existe um quadro, até que a demanda nossa, nós fazemos um relatório e enviamos à Polícia Militar, à Secretaria de Desenvolvimento, à Câmara Municipal, só as demandas, não falando o nome, nem para constranger a pessoa, os números, para fazer políticas públicas a esse respeito. Porque, como se diz, nós só contabilizamos os dados, nós fazemos o atendimento, a prevenção e passamos para toda a rede para fazer políticas públicas a esse respeito. E dentro do trabalho do Conselho Tutelar de Francisco Sá, como é considerada a demanda da cidade? A demanda da cidade é muito grande, só que a infraestrutura do conselho não tem condições de nos atender maior, porque os distritos são
como se diz, a maior demanda, só que atualmente nós estamos sem carro, sem telefone para atender a comunidade. Nós fazemos o atendimento interno e o que for possível nós vamos a pé para fazer esse atendimento. E a sociedade francisco-saense, ela é participativa no sentido de denunciar e de procurar o conselho para que tome providências? Nesse 18 de maio, nós fizemos até como eu participei de algumas palestras, eu enfatizei mais os adolescentes a denunciarem as formas de abuso, qualquer, como se diz, como nós somos garantidores de direitos, nós temos que aplicar medidas contra o abusador, contra pessoas que infringem as leis. Eu até posicionei ao lado dos adolescentes, vamos denunciar, vocês têm capacidade de vir propriamente no conselho e denunciar, porque muitos adolescentes ficam à espera de pais para vir ao conselho denunciar supostos abusos. O abuso que a criança sofre aqui em Francisco Sá parte principalmente de quem? O abuso que acontece, as demandas que nós já atendemos aqui, é a parte do padrasto, do pai, do tio. Então, essas demandas que nós tivemos até hoje, ou até do vizinho. E as crianças que são abusadas, são elas que procuram ou elas necessitam geralmente de alguém que as encaminhe até vocês? Nessa campanha 18 de maio, surgiram umas 5 demandas que os próprios adolescentes nos procuraram, mas a maioria da demanda é os pais que procuram, como nós somos uma rede, nós encaminhamos para os psicólogos, psiquiatras e toda uma demanda, nós fazemos um trabalho com toda a demanda da rede. Francisco Sá é uma cidade à beira de uma rodovia. Nós temos aqui postos de gasolina beirando a cidade, nós temos mais afastado um pouco esses postos e temos trevos e todo um trajeto onde passa a rodovia aqui. Esses fatores também colaboram para a existência dessas ações, desses abusos aqui na cidade, com as crianças da cidade? Sim, o fato dessa rodovia colabora muito, só que o que nós estamos trabalhando, enfatizando que ficou como se nós reunimos com a rede, de fazer esses atendimentos mais nas comunidades rurais, porque eles têm menos acesso ao conselho tutelar, apesar da distância. Aí nós fizemos essa, como se diz, essa intermediação para atender mais, mas não é que atender mais, é atender a comunidade rural, porque devido ao ser distante, de procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, nós enfatizamos mais as zonas rurais a partir de agora, porque esse 18 de maio não vai parar, esse 18 de maio vai continuar com palestras nas zonas rurais, porque a partir daí que é o maior caso de abuso, que as pessoas das zonas rurais não têm informações, elas ficam com medo de denunciar, porque não sabe a qual órgão procurar, o medo de o agressor ver e fazer alguma coisa com eles. No caso da pessoa querer fazer uma denúncia, a quem deve procurar? Como ela deve proceder nesse caso? Ela tem várias maneiras. Ela deve procurar o Conselho Tutelar, ela deve procurar a Polícia Militar, que é também um crime, ela deve procurar o Disque 100, a Secretaria dos Direitos Humanos, que ela denuncia pela secretaria e chega via e-mail essa denúncia. E nós vamos fazer todo o procedimento e encaminhar essa pessoa, se for constatado o abuso, para a rede, que é CRAS, CREAS e todo esse atendimento. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, se na cidade existe algum número específico para denúncias, e aí eu gostaria, se houver, que você divulgasse esse número aqui para a gente. Hoje nós estamos com o telefone de denúncia sem comunicação. As pessoas ligam mais para o telefone particular dos conselheiros, alguns, ou então ligam para a polícia. O telefone do Conselho Tutelar não está funcionando. Não está funcionando e nós já requisitamos os órgãos competentes, que a Secretaria de Desenvolvimento Social já tem 1 mês e meio para tomar providências e até agora nada. E há quanto tempo esse telefone não funciona? 1 mês e meio.
E com relação a veículo, como é que está a situação aqui do Conselho? Nós ficamos uma semana sem um veículo. Nós comunicamos à Secretaria de Desenvolvimento Social que o carro não tem condições das demandas nas comunidades rurais. E o carro foi entregue lá na oficina e ficamos 7 dias. Nesses 7 dias nós solicitamos um carro, porque a atribuição da Secretaria, que foi o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, foi a Secretaria de Desenvolvimento com a promotoria para cumprir toda a infraestrutura do Conselho Tutelar. E nessa demanda não atingiu a nossa demanda, que é o carro, telefone celular, e não atingiu a secretaria. Mas com essa semana, que foi a partir de ontem, que eles providenciaram um carro provisório para atender as demandas, porque nós requisitamos via ofício. Houve uma série de eventos essa semana no sentido do combate a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como foi esse evento? Quais foram as parcerias que vocês tiveram e quais as atividades que foram desenvolvidas nesse evento? Primeiro nós reunimos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma parceira nossa, e juntou toda a rede, que é CRAS, CREAS, CONCEP, e lá estipulamos todas as atividades da semana, que ficou uma semana e meia com palestras nas escolas, e no final seria uma blitz educativa juntamente com a Polícia Militar de Francis Sá. O programa Trocando em Miúdos tem o apoio cultural de Clínica de Especialidades Médicas São Gonçalo, Clemesg, Farmed Leão, Clínica Ultraimagem Dr. Leonardo Biondi e Cerealista Pereira. E aqui nós terminamos a 10ª edição do programa Trocando em Miúdos. Já estamos há 2 meses no ar e agradecemos a todos aqueles que acreditaram e acreditam no nosso projeto. Agradecemos nossos patrocinadores, agradecemos os nossos ouvintes, a população geral de Francisco Sá. Ainda estamos, sim, começando e aprendendo a fazer jornalismo em rádio. Mas a gente espera melhorar, trabalha para melhorar e sempre procurando dar o melhor da gente para que tenhamos um programa cada vez melhor também. Uma boa tarde, fiquem agora com música. Já Jaime Silveira estará aqui para apresentar o programa Hora do Ângeles.